Olá a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, aqui é Helder de Araújo, eu estou em Santos, aniversário da cidade, 26 de janeiro de 2024, 7h52, por isso que o fundo está diferente hoje. Temos algumas coisas importantes a lançar à luz, falar sobre o Texas, a terra de Tex Kid. Eu ainda tenho a coleção do Tex Willer até hoje. Trocando em miúdos, no dia 12 de janeiro, a Guarda Nacional do Texas ocupou parte da fronteira com o México, impedindo a Polícia de Fronteira de acessá-la. A Polícia de Fronteira é federal, a Guarda Nacional é estadual. O governo Biden ordenou o recuo dos texanos para abrirem caminho para a Polícia de Fronteira. O estado do Texas recusou obedecer a ordem. Alegou que o governo federal não está executando a legislação de controle migratório. Portanto, o estado assume a responsabilidade, já que o governo federal não faz nada, só facilita, né? O governo federal afirmou que o patrulhamento das fronteiras internacionais e o controle da imigração são de competência federal. Texas Kid diz que o governo federal não pode apelar para a divisão de competências se ele não cumpre suas atribuições. Por exemplo, controlar a imigração ilegal. O Texas então ergueu 50 quilômetros de arame farpado na fronteira com o México, na área que o Texas está impedindo o governo federal de acessar. Um dos principais locais de verificação de imigrantes. O governo federal entrou então com uma ação para obrigar o Texas a remover o arame farpado, porque seria um risco para os imigrantes se machucarem no arame farpado e tal. O Texas diz que a petição para a remoção do arame farpado refuta a suposta intenção de exercer o controle migratório. A Guarda Nacional é uma reserva militar estadual, a serviço exclusivo dos governadores, uma espécie de gendarmeria. Gendarmeria, vocês podem procurar aí no Google. São herdeiras das milícias do período da Guerra da Independência, mas é uma guarda estadual que só responde ao governador. A Polícia de Fronteira, por sua vez, é uma força policial federal. Pertence ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, nascido aí dos escombros dos ataques de 11 de setembro de 2001. Né? Portanto, ela está atrelada ao excepcionalismo jurídico emergente a partir daquele contexto de 2001, quando surge a doutrina aí da vigilância total, a doutrina do terrorismo e etc. Recentemente, por exemplo, expôs-se que o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos espiona 40 milhões de pessoas, incluindo vários americanos, estrangeiros, a Dilma Rousseff, eles tentam espionar todo mundo. No entanto, o governo dos Estados Unidos não tem nenhuma intenção de cuidar da fronteira. Mais de 1 milhão de imigrantes entraram nos Estados Unidos só no ano passado, 1 milhão. Ora, Joe Biden, ele quer repetir a fraude que o levou à Casa Branca, trazendo novos eleitores. Nos Estados Unidos não há controle de identidade no pleito eleitoral, é uma festa. Qualquer um, inclusive novos imigrantes recém-chegados, poderão votar, é isso que está por trás. Ele não vai se eleger se os migrantes ilegais, todo mundo entrar ilegalmente nos Estados Unidos, porque aí o cara pode votar nele, né? E o cara sabe, está entrando porque o governo está deixando. Os globalistas de direita, pessoal de direita aí do Brasil, eles estão desesperados com os ventos do caos que emana dos Estados Unidos. Eles passaram a noite rezando para que o Biden submeta o Texas e tudo retorne à normalidade. Normalidade, né? É o medo do fim dos Estados Unidos enquanto hiperpotência intervencionista planetária, a polícia do mundo, permanentemente capaz de subverter, corromper, derrubar, influenciar governos, fazer guerras híbridas, guerras frias, guerras quentes, revolução colorida, subversão, morte de oponentes, movimentos e fenômenos por toda parte. Os Estados Unidos é um fenômeno de subversão no mundo. O neocon, que é o neoconservador, e o ANCAP, que é o anarcocapitalista, aqueles tipos que defendem a democracia liberal e defendem o neoliberalismo com unhas e dentes, justificam todo o seu comportamento traíra da própria pátria na crença de que os Estados Unidos estão ali para apoiá-lo.
ou que o futuro lhes pertence. É melhor cair na real, hein? Quem não se ilude, não se desilude. A própria possibilidade de que os Estados Unidos implodam causa muito medo aí no cara da bandeirinha, da cuequinha americana, né? Ele tem mais medo disso daí do que da hipótese de uma guerra nuclear, né? Afinal, que futuro o chapéu de alumínio terá se toda a sua vida se baseou em babar nos filmes americanos? No fundo, a falsa direita não gosta realmente do habitante comum dos Estados Unidos, que provavelmente viveria melhor se os seus estados fossem independentes da Casa Branca. O que eles não gostam mesmo é do que há de pior nos Estados Unidos. O que eles realmente gostam, o que eles gostam mesmo, é aquilo que há de pior. O que há de pior? A subcultura plastificada, a psicopatia internacional, o elitismo neoconcionista, o estereótipo cultural aí do McDonald's, Coca-Cola, aquela famosa arrogância meio bruta, meio ingênua, meio exibicionista, o estilo do eu posso comprar o que eu quiser, senão eu tomo. Continuando, pessoal, a crise constitucional que se desencadeou entre o Texas e o governo federal dos Estados Unidos se aprofunda. A Suprema Corte já decidiu a favor da União, o STF deles, né? Determina que o governo federal retome o controle sobre as fronteiras externas do Texas, mas o governador do Texas recusa-se a ceder. Ele tinha até o dia de hoje para tirar o arame farpado. Falou que não vai tirar. O governador Greg Abbott fez uma declaração oficial, consistente e interessante. Começa com a frase: o governo federal rompeu o pacto entre os Estados Unidos e os estados. Essa frase nos remete à natureza dos Estados Unidos como uma federação de Estados Unidos voluntariamente sob a tutela de uma mesma Constituição. É o chamado Pacto Federativo, que é um acordo e uma aliança política. O arranjo caracteriza o liberalismo ideal e primitivo dos pais fundadores dos Estados Unidos, os mitos fundadores, né? Entretanto, a ideia de soberania, inerente à ideia de união e federação, exige que o exercício do poder federal cumpra seus deveres para com os governados e deve obedecer às leis naturais, ou seja, a legitimidade de sua soberania está vinculada a esses deveres e a essa obediência. Já dizia Joseph de Maistre em suas Considerações sobre a França, desmistifica as falsas acusações lançadas contra Luís XVI contra a instituição monárquica francesa, demonstrando que o poder do rei da França não era realmente onipotente, que ele devia obediência a uma série de leis e estatutos, que não podia violar livremente as leis do Estado, tampouco as leis naturais que regem também a coisa pública. Leis naturais, por exemplo, os direitos naturais dos cidadãos, né? Outro exemplo, no pensamento político prussiano, profundamente estatista e essencialmente tradicionalista. Também se baseia em uma ideia do rei como o primeiro servo de todos. É uma figura cuja autoridade está vinculada ao dever e ao sacrifício pelo bem comum, idealmente, né? O rei é mais privilegiado na mesma medida em que mais se sacrifica. Essas concepções remontam ao pensamento político-filosófico clássico dos gregos e romanos. Continuando ainda, a soberania em um sentido tradicional é o oposto da tirania. A tirania é uma libertinagem estatal. O soberano faz o que lhe dá na telha, sem respeito pelas próprias leis do Estado ou pelas leis naturais, né? Um outro exemplo, ó, que eu tirei um exemplo da Revolução Francesa, lá do Luís XVI. Augusto, imperador romano, no ápice de seu poder, sempre teve o cuidado de respeitar as leis e tradições romanas. Mesmo quando precisava implementar mudanças, evitava fazê-lo unilateralmente. Os melhores imperadores de Roma ou de Bizâncio, Constantinopla, eram os mais esclarecidos. Eram um primus inter pares, o primeiro entre os iguais, o primeiro cidadão. E um exemplo de cidadania, conceito cidadania que é muito demonizado, aliás, pela neodireita atual. As relações feudais também não estavam muito distantes disso. O pacto entre o senhor e o vassalo é um pacto mútuo de direitos e deveres. O vassalo tem deveres para com o senhor, tanto quanto o senhor tem deveres para com o vassalo. Isso também se faz presente na doutrina social da Igreja Católica, que aliás tem muito sede vacantista aí que demoniza a doutrina social da Igreja Católica. Ou seja, quando o soberano não cumpre seus deveres fundamentais para com os governados, está legitimada a rebelião a essa autoridade e ela cai em descrédito. O Texas, portanto, tem a razão apoiada no pensamento original dos pais fundadores dos Estados Unidos.
e remete ao fundamento do sentido da soberania. É o sentido da não soberania, da degradação do poder federal em uma paródia, que é o que virou já a Casa Branca, né? Que ameaça a própria sobrevivência da nação e suas partes constituintes. Quer dizer, o cara quer a entrada de imigrantes nos Estados Unidos para ele poder ganhar a eleição. Quer dizer, rebelar-se então é legítimo. O que farão? Guerra contra o Texas? Viva o Texas! Viva Tex Willer! Viva Tex Kiddy! Os estados da Virgínia, Oklahoma, Dakota do Sul e Flórida declaram apoio ao Texas em sua luta contra o governo Biden, contra os democratas e a decisão da Suprema Corte. E também não pense que os republicanos é flor que se cheire, não, hein? Pode não ser agora, pode demorar alguns anos, mas aquilo que já foi planejado contra a Rússia, dividir a Rússia em 17 países frágeis e dominados, poderá ser o destino dos Estados Unidos, uma potência em declínio. A Rússia cada vez mais sólida, e aquilo que eles queriam para a Rússia parece que está acontecendo para eles. Mais uma para terminar, pessoal. Os Estados Unidos bombardearam o Iêmen e o Reino Unido também. Os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam os Houthis no Iêmen, sem nenhum sucesso para a conter a ação dos Houthis. Resultado, estão banidos do Mar Vermelho. A China não. A China passa à vontade lá no Estreito, Bab al-Mandab. Os Estados Unidos então pedem ajuda à China. Os Estados Unidos pedem ajuda à China. Não estou brincando. É isso que a gente está lendo nas manchetes. Os caras são feitos de pau de peroba, literalmente. Eles pedem ajuda para quem eles demonizam 24 horas por dia. A China então ensina, com aquela paciência chinesa milenar, a tensão no Mar Vermelho é uma repercussão do conflito da faixa de Gaza. Termine o conflito na faixa de Gaza o mais rapidamente possível e você não terá problemas em passar pelo Mar Vermelho. Esse daí, pessoal, é o que tínhamos para hoje. Falamos da terra de Tex Kiddy. Falamos aí no finalzinho sobre a ação que permanece firme aí dos Houthis no Mar Vermelho. Então você vê, os Estados Unidos está enfrentando agora alguns de seus fantasmas, que pode se tornar uma verdadeira e densa neblina em cima dos Estados Unidos. Então fica essa lição aí para o adorador dos Estados Unidos, o chapéu de alumínio, vídeo feito especialmente em homenagem ao Homem de Lata. Obrigado a todos, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, dê um like, faça um comentário, traga um seguidor para o nosso canal de mídia alternativa, de mídia independente, de livre pensamento e de livre expressão. Até a próxima e fiquem com Deus.